paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de poder estar aqui mais uma vez, podermos celebrar o Senhor e podermos adorar a Ele que é santo, que é digno, que merece todo louvor, toda honra, não, obrigado, toda honra e toda glória para sempre. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos os irmãos, agradecemos ao irmão Oswaldo, à irmã Ione, toda a família, aos amigos, aos nossos vizinhos de chácaras, irmãos também em Cristo Jesus, a cada um de vocês, por tudo que a gente já pôde desfrutar aqui. Eu mesmo já estou extremamente feliz e grato por tudo que o Senhor já pôde nos ensinar, seja por meio da palavra que nós ouvimos pela manhã, seja por meio das inúmeras respostas bíblicas que nós pudemos ouvir ali. Muito obrigado, Moisés, na gincana e tudo mais, nós celebramos ao Senhor. E para quem estava atento à palavra que o irmão Moisés nos trouxe, que o irmão Eliseu nos trouxe pela manhã, eu disse que continuaria a mensagem dele. E o irmão Eliseu falou sobre o amor que conquista corações. Vocês lembram? O amor que conquista corações. E ele acabou dizendo que o meio pelo qual Deus conquista os nossos corações, como o tema vai dizer, atrai os nossos corações, é o amor. E se é o amor, esse meio pelo qual Deus atrai-nos para Ele, eu queria falar sobre um instrumento que Ele usa por conta desse amor para nos atrair. Eu queria falar então sobre ainda esse primeiro verbo do nosso tema, atrair, e queria focar nesse instrumento. Alguém sabe que instrumento é esse que foi instrumentalizado pelo amor de Deus e que nos possibilita voltarmos à comunhão com o Senhor, e que nos possibilita encontrarmos a Deus novamente, e que nos possibilita ultrapassar a barreira dos nossos próprios pecados, recebermos do Senhor graça e perdão, e assim nos achegarmos a Ele, adentrarmos a comunhão com Ele, fechar os nossos olhos e falarmos com Ele. Se os irmãos perceberem, toda a temática, desde as nossas camisetas, da logo do retiro, da faixa que está aqui atrás de mim, elas têm um símbolo. Vocês conseguem identificar qual é esse símbolo aí? A cruz, exatamente. Então, se o amor é o meio, a cruz é um instrumento. A cruz é um instrumento. E é engraçado que um teólogo norte-americano chamado John Stott, ele disse que é, no mínimo, curioso o fato dos cristãos usarem a cruz como símbolo. Porque o que uma cruz simboliza em primeiro lugar? Se você vai passando por uma estrada e você vê uma cruz na lateral dessa estrada, o que você imagina? Alguém perdeu a vida nessa estrada, né? E por isso foi ali fincado uma cruz para lembrar dessa pessoa. Se você vai a um cemitério, o que você vai encontrar? Muitas lá de diversos modelos e materiais diferentes. Cruzes, simbolizando a morte das pessoas que estão ali sepultadas. Sabe, de tantos símbolos que o cristianismo poderia ter usado, por que a cruz? Por que não o cálice que Jesus celebrou à última ceia? Por que não o pão que por 2 vezes, pelo menos, segundo o registro bíblico, ele multiplicou para uma multidão? Por que não o peixe, que foi um símbolo, irmãos Aldo, que os primeiros cristãos usaram? Ali que trazia junto com ele um significado de Jesus, o Filho de Deus, dentro daquela expressão. Por que não o próprio símbolo da aliança de Deus lá do Antigo Testamento, o arco da aliança? Mas não. Os cristãos usaram a cruz. E usaram essa cruz para atraírem outros para Deus. Porque não é o fato do símbolo, mas é de que há muito tempo atrás, alguém que não merecia de maneira nenhuma a pior morte que o ser humano conhecia até aquele momento, recebeu essa morte por causa do meu, do seu, dos nossos pecados. E esse alguém é Jesus.
Jesus não foi a única pessoa que morreu crucificada. Inclusive, no dia da crucificação de Jesus, tinham mais o quê? 2 malfeitores, ou seja, 2 pessoas que a sociedade expulsou do convívio dela mesma pela morte de cruz, ali sendo sentenciadas junto com Jesus. A história do cristianismo vai dizer que mais 2, pelo menos, apóstolos de Jesus também vieram a ter morte de cruz. O apóstolo Pedro recebe da sentença do imperador Nero a morte de cruz. E aí, no momento da sua execução, ele diz: não, para, porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E aí os romanos, que numa piada meio que sem gosto, dizem: ah, não, beleza. Então nós vamos virar a tua cruz e tu vai ser crucificado de cabeça para baixo. E assim, segundo os historiadores, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Existe um outro, chamado André, também um dos primeiros discípulos de Jesus, que morreu crucificado. Só que a cruz dele foi no formato de X. Quem já tirou a carteira de motorista sabe que tem uma placa cujo símbolo é um X, que se chama Cruz de Santo André, que vai indicar aí quando você está passando por uma linha de trem, provavelmente na estrada. É justamente por conta disso. Os historiadores vão dizer que ele morreu numa cruz em formato de X. Então não é sobre cruzes, mas é sobre uma cruz em específico e sobre o que ela significa. Eu quero abrir com vocês um texto para a gente ler, lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. Primeira Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Primeira Coríntios 1, 18. Amém? Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Amém. Amados, a história da humanidade se resume na resposta que nós damos à morte de Cristo na cruz. Sabe, nós temos cantado aqui: pela cruz nos atraiu, gentilmente nos chamou. Agora nós cantamos: pela cruz nos libertou, pela cruz nós somos gratos. Mas o fato é que Deus usou aquilo que de mais horrendo o ser humano poderia fazer com seu filho para ser a maior declaração de amor que alguém poderia fazer por mim ou por você. Pela manhã, o irmão Eliseu falou que um homem, quando vai investir em alguém que ele deseja para ter ao seu lado, ele faz inúmeras coisas. Isso porque ele se atraiu fisicamente, isso porque ele se atraiu emocionalmente, isso porque ele se atraiu de forma sentimental. Mas o fato é que a palavra diz claramente, seu Bento cita isso, que Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito. E a maneira pela qual ele nos deu o seu Filho foi justamente entregando a sua vida ali. Hoje nós vemos um Deus e um Jesus que ele tem sido facetado ano a ano. Esferas de Jesus têm sido pregadas, partes do Evangelho têm sido pregadas, maneiras do Evangelho têm sido proclamadas por aí. Os atributos de Deus, que são parte de um todo, têm sido separados e pregados como se pudessem coexistir ou existir de maneira singular. E aí muita gente enfatiza a maneira como Deus ama o ser humano. Muita gente enfatiza a maneira como Deus é bom para com o ser humano. E o amor e a bondade desse Deus permitiriam então que esse Deus pudesse fechar os olhos para
qualquer tipo de resposta que esse ser humano dê em relação ao convite dele para adorá-lo, para servi-lo, para obedecê-lo. Mas o fato é que esse Deus que é bom e esse Deus que ama, ele também é justo e santo. E ele não pode habitar no meio de pecadores. E então Deus, na cruz, permite que Jesus sofra toda a descarga moral, espiritual, emocional e física que o pecado pode trazer sobre a vida de alguém. E num evento que, para os romanos, era o mais cruel possível, porque a humilhação da cruz, ela não se dava apenas no momento em que a pessoa era pregada lá. Os irmãos sabem a história. A pessoa era pega, era julgada, era desnuda, era chicoteada, era obrigada a arrastar a sua cruz de Jerusalém até o Gólgota, e lá ela era pregada na cruz para que morresse por asfixia. Porque um corpo pendurado na cruz flexionava toda a sua região do abdômen, dificultando a sua respiração. Enquanto a pessoa sangrava lentamente, ela também ficava sem ar e morria ali, à exposição. Então, aquilo que era para os seres humanos daquela época uma vitória sobre o homem Jesus, era para Deus o instrumento dele derramar toda a sua ira sobre o pecado. Sobre o pecado. Então a gente precisa entender o que tem na cruz. O que tem na cruz de Jesus que faz dela especial? O que tem na cruz de Jesus que faz com que a gente possa ser atraído por ela? O que tem na cruz de Jesus que nos chama a atenção? Que faz com que mais de 2000 anos depois a gente possa parar e pensar sobre essa cruz? Que nos diferencia das demais cruzes, o que não tinha na cruz de Pedro, o que não tinha na cruz de André, nem na cruz dos malfeitores, nem de nenhuma outra cruz. A primeira coisa que tinha na cruz de Jesus que nos atrai para ele é amor. Amém? Amém. Na cruz de Jesus tinha amor, porque Jesus, meus irmãos, não foi morto, não foi julgado, não foi condenado, não foi dilacerado, não foi morto por imposição dos outros. Jesus foi morto, julgado, dilacerado, condenado, crucificado. Jesus estava ali por livre e espontânea vontade, por amar a mim, a você e a toda a humanidade. Então, na cruz de Jesus tinha amor. O texto sagrado vai dizer o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Sendo nós ainda pecadores. É isso que Paulo escreve aos Romanos. Na cruz de Cristo tinha amor. A aparente fraqueza, a aparente vitória do mal, na verdade era o amor de Deus sendo demonstrado de forma cabal, de forma completa. Sabe, nós somos convidados, quando servimos a Jesus por Ele mesmo, a fazer duas coisas. Jesus disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, siga-me. Olha como o verdadeiro amor exige de nós abrir mão de nós mesmos. Por quê? Porque ninguém ama o outro verdadeiramente quando ama somente a si, em primeiro lugar. Porque ninguém consegue ser um verdadeiro cristão altruísta, ou seja, aquele que coloca o outro em primeiro lugar, quando o seu ego está à frente de tudo. Para os inimigos, nós somos convidados a dar a outra face. Para os inimigos, nós somos convidados a dar a outra capa, ou a túnica, se for o caso. Para os inimigos, nós somos convidados a caminhar mais uma milha, se eles assim insistirem conosco. Agora, imagina o que a gente não deve fazer por nossos irmãos. Imagina o que a gente não deve fazer por aqueles que convivem conosco, a nossa família espiritual, a nossa família relacional, a nossa família biológica. Na cruz de Cristo tinha amor. Na cruz que nós devemos tomar para seguir a Cristo, também precisa ter esse amor.
Porque, irmão, nós não vamos atrair ninguém para o exemplo do nosso Senhor se nós não formos os primeiros a amar como Ele nos amou. Se nós não formos o primeiro a amar como Ele nos amou. Na cruz de Cristo, além de amor, nós podemos observar vida. Vida. O instrumento de morte do ser humano foi utilizado por Deus para trazer vida. Olha o que Paulo escreve, quando vocês estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, despojando dos poderes das autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando Paulo vai argumentar isso em Romanos, ele vai dizer, olha, por meio de um só homem entrou a morte no mundo. Mas também por meio de um só homem, a vida é possível a todos os outros. Por meio da morte de Cristo, você, eu, todos nós, somos convidados a ter uma vida eterna com Deus. Amém? É a morte daquele homem santo, é a morte do homem Deus, do Deus homem ali, que nos possibilita a vida com Deus. Mas a gente não pode se esquecer disso hora nenhuma. Porque essa oferta é uma oferta, no mínimo, irrecusável. Porque não há em nenhum outro lugar do mundo nada que possa nos fazer ter a vida eterna. Porque não há nenhum outro lugar do mundo alguém que possa oferecer por nossas vidas, irmãos, nossas vidas, algo tão valioso. Sabe, o pecado, ele sempre trabalha com pronta entrega. Ele te entrega prazer rápido, ele te entrega satisfação rápida, prosperidade rápida, saúde rápida, o que você imaginar. Mas ele nunca vai poder te entregar a vida eterna. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, aquela separação eterna da parte de Deus. Quando já não tem mais como mudar. Quando já não tem mais estágio para onde você ir, ou chance, ou lugar a quem você possa recorrer, tribunal superior que você possa buscar. Não existe. Jesus ilustra que duas pessoas morreram, ele vai falar, mencionando apenas o nome de uma delas, ele vai dizer que uma se chama Lázaro, a outra é apenas um rico, e esses dois vão para lugares diferentes, e um, no final das contas, deseja mudar do lugar ruim para o lugar bom. E ele disse, não se pode mudar, não se pode haver comunicação, nem nada pode ser feito quanto ao seu destino. Na cruz, que é o símbolo de morte, é para nós símbolo de vida. Quando Paulo escreve isso, ele está debatendo ou respondendo à dúvida dos coríntios. Porque nos Coríntios, por ser uma igreja numa cidade grega, havia tanto judeus quanto gregos. E a dúvida deles em relação a Cristo era, peraí, os judeus precisam de sinais milagrosos, eles agiram assim na época do próprio Jesus. Jesus, faz algum sinal para que a gente possa crer que tu é o Messias. Ele diz, olha, não vou fazer sinais para vocês. E vai haver um sinal. Lembram do profeta Jonas, que passou por 3 dias dentro do ventre de um grande peixe, ao final dele se tornou a vida? Pois é. Vejam aí e observem que vai acontecer algo parecido. Falava dele mesmo, quando morresse, e da sua ressurreição. Os gregos, pelo contrário, queriam palavras de sabedoria. Queriam que Jesus provasse a si mesmo, ou que os seguidores de Jesus provassem que ele era muito sábio. Mas Paulo diz, olha, o que é escândalo para os judeus, o que é loucura para os gregos, o que parece ser incoerente para os que creem, para aqueles que têm fé, é o poder e a vida de Deus por meio de Jesus.
Porque não é sobre sabedoria, não é sobre sinais, é sobre acreditar que a morte de Jesus tem significado específico para a sua vida. Não é sobre saber quem Jesus é, não é sobre dizer que eu sei quem Deus é, não é sobre achar Jesus legal, não é sobre achar Jesus bonito, gostar da série de The Chosen ou dos filmes sobre Jesus, não. É sobre um dia pegar esse seu coraçãozinho cheio de pecado, de pensamentos ruins, e dizer: Jesus, toma conta, me perdoa, porque eu mesmo não mereço a vida que o Senhor tem para mim. E por isso a vida que eu quero viver é a vida do Senhor e não a minha. Então a cruz que nos atrai, que é esse instrumento, ela tem vida. Ela tem também reconciliação e paz. Olha o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo também aos Coríntios, agora na segunda epístola, a partir do capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim, ó: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo pelo seu sangue derramado na cruz. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que é a reconciliação? Caminho de volta para Deus. É quando precisamos que alguém faça o meio de campo entre nós e alguém que nós estamos com dificuldade. A reconciliação só existe quando a gente não consegue resolver os nossos problemas sozinhos. E a gente então precisa que alguém converse com a outra pessoa. O apóstolo Paulo diz que a salvação é por meio único e exclusivamente de Jesus, porque ele é o único intermediador entre Deus e os homens. E por que, pastor, que Jesus é esse único intermediador? Porque ele é o único que possui duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. Então ele entende da parte de Deus e entende da nossa parte, da parte humana. E por isso ele é o meio, ele é a ponte, ele é a ligação, ele é o que reconcilia-nos ao próprio Pai. E eu não sei vocês, mas reconciliação é algo muito bom. Falar com alguém que você não falava há bastante tempo é muito bom. Mas não é fácil. Não é fácil. Exige humildade, exige reconhecer o que você precisa mudar, reconhecer que você precisa ser transformado. E é isso que a gente precisa olhar quando olha para a cruz de Cristo. A cruz que nos liga verticalmente a Deus, nos liga horizontalmente uns aos outros, é a cruz que traz reconciliação. Mas é também, além de amor, de vida e reconciliação, cruz que traz salvação. Cruz que traz salvação. Paulo escreve aos Romanos: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Irmãos, nada do que a gente vive hoje seria igual se não fosse a cruz de Cristo. Não é possível conceber a vida cristã sem a cruz de Cristo. Não é possível identificar uma outra maneira, ferramenta ou possibilidade de salvação. A cruz, ela não é só importante no sentido de ser um símbolo, mas ela é importante porque é o único meio, instrumento que Deus usou, que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos voltar para Ele e sermos salvos dos nossos próprios pecados. Qual é a promessa que Deus faz ao casal ainda lá no jardim, quando eles pecam? Deus diz: olha, para a mulher, da tua semente sairá alguém que pisará a cabeça da serpente. Será mordido por ela no calcanhar, ou seja, será ferido mortalmente, mas a vencerá de uma vez por todas.
O que acontece, irmãos, com a semente que cai na terra? Ela germina, ela cresce e ela dá frutos. Jesus é essa semente que veio do ventre da mulher para germinar e possibilitar que nós pudéssemos dar frutos e que por meio da vida dele nós pudéssemos atrair outras vidas para ele mesmo. É por isso que em determinado momento, na conversa sacerdotal com seus discípulos, Jesus diz assim, muito obrigado, Maria. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nós não podemos existir sequer desconectados de Jesus. Desligados de Jesus. A parte de Jesus. Nós não estamos aqui por causa da tenda, da chácara que é maravilhosa, do tema ou de qualquer outra pessoa, de mim. Não. Nós só estamos aqui porque Jesus está aqui. Amém? E Jesus é o motivo pelo qual a gente vive. Paulo, quando vai argumentar isso com os atenienses, ou seja, os mesmos gregos que gostavam de sabedoria, ele diz: olha, sirva a um Deus no qual nós existimos, nós vivemos e nos movemos por conta dele. Tudo só é possível por conta da cruz de Cristo. Inclusive a nossa salvação. E eu não estou falando de pouca coisa. Eu estou falando de uma vida eterna com Deus. De uma vida eterna com Deus. Se você imaginar a vida e essa salvação como algo que você pode colocar numa balança, naquela de prato, que você precisa equilibrar. Coloque todas as outras coisas que te afastam de Deus do outro lado e vejam se tudo isso vale a pena mesmo. Se tudo isso vai de fato pesar mais do que toda uma eternidade ao lado de Deus. Do que toda uma vida na presença de Deus. Do que toda uma vida sendo cuidada, provida. A vida que nos espera, a partir do momento que a gente confia em Deus, é uma vida em abundância. E eu vejo essa abundância em todo o tempo. Eu vejo esse cuidado em todo o tempo. Todos nós somos testemunhas do cuidado de Deus. É um livramento numa viagem, é um livramento numa casa. No último sábado que nós estávamos aqui, limpando, dando alguns retoques, cuidando aqui da limpeza e já nos preparando para estarmos no sábado seguinte, vindo em retiro, nós chegamos em casa. E aí a gente tinha vigília com os jovens à noite, e eu fui preparar minha janta, para poder jantar cedo. E aí a gente estava lá na cozinha, eu, meu filho, a esposa no quarto, a Maria Fernanda no quarto dela também, eu ouvi um estralo. Tá. Olhei para cima, tudo normal. Fomos para a vigília. Quando a gente chegou meia-noite, vimos o forro trincado. Até então, não desconfiamos de nada. No outro dia pela manhã, batismo. Acordamos 6 horas, 7 e pouco, a gente já estava na casa do irmão Paulo lá, para esperar a igreja chegar para a gente poder batizar os irmãos. Realizamos 15 batismos para a glória de Deus. Amém? Amém. Chegamos em casa meio-dia, quer dizer, perto de meio-dia ali, depois daquela chuva, estava maior a trincagem lá do forro. Mas beleza, vamos tocar a nossa vida. Saímos para almoçar, voltamos, de noite culto, de ceia. Segunda-feira, chamei alguém para ver o forro, porque até então minha preocupação era o forro. Aí o homem foi dizer: rapaz, esse forro não trincou nada, alguma coisa bateu nele. Acionei meus irmãos, Josinha, meu sogro, foram lá, subiram com a escada que a gente pegou do vizinho emprestado, destelharam um pouquinho. Pastor, o telhado está selado. Ou a madeira quebrou, alguma coisa aconteceu. Mas tem que tirar aí essas placas, que tinham umas placas solares lá de cima, para a gente poder destelhar e ver o que aconteceu. Tudo bem, isso já terça-feira. Dia amanhece na segunda-feira, dia amanhece na terça, o pessoal da placa vem, retira, eles vêm de novo, conferem no final do dia. Pastor, tem a madeira quebrada. Até aí tudo bem, porque eu imaginei que tinha quebrado uma madeira e tinha empenado. Fui inclusive para madeireira com o irmão Moisés na tentativa, na expectativa de comprar só uma.
Chegando lá, a gente já tinha acabado de botar a madeira em cima do carro. Pastor, foi 2. Tudo bem, compramos 2. Quando a gente chegou lá, irmãos, que eu olhei para cima, estavam as 2 linhas principais do cômodo da cozinha, onde eu estava, quebrada, uma em cima da outra. E eu me lembrei imediatamente de inúmeras casas e igrejas que eu já vi por aí que fazem o serviço de colocar placa solar e que o madeiramento da casa não aguenta e tudo despenca na cabeça das pessoas. E eu disse, glória a Deus, porque o Senhor cuidou de nós. Ainda ficamos por 3 dias lá com essa madeira quebrada, podendo cair a qualquer momento, mas aprove ao Senhor cuidar de nós. E a gente cuida da vida e toca a vida sem nada disso acontecer, e muitas vezes não se lembra que até mesmo o fato de nada acontecer é também prova do cuidado de Deus. Porque amém, glória a Deus, se sua vida não precisou acontecer nada disso. Mas o Senhor está cuidando. É um escorregão que não é nada demais, é uma viagem que o interpério e que o problema é só material, é uma casa que quebra madeira e você troca. E assim vai, o Senhor está cuidando dia a dia do seu povo. E esse cuidado, irmãos, é só o começo da prova de tudo o que Ele fará por nós quando estivermos integralmente na sua presença. Quando estivermos diante do Senhor, face a face. Aquele seu choro caladinho de madrugada pelas dificuldades da sua vida cessará. Amém? Aquele seu repente, crise, dificuldade, de ansiedade, terá fim. Amém? Aquele seu relacionamento trabalhoso, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja no trabalho mesmo, também serão resolvidos para a glória de Deus. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá pecado e nem nada que nos faz sofrer, chorar, ranger os dentes ou ter o nosso coração machucado. Tudo isso por quê? Porque pela cruz aprove ao Senhor salvar as nossas vidas de uma vez por todas. Então, se isso não for motivo suficiente para nos sentirmos atraídos por esse Deus, o que será? O que será? É assim que o Senhor nos trata, é assim que o Senhor nos atrai. Porque além disso, de dar-nos amor, vida, salvação, de dar-nos tudo o que Ele nos deu, a cruz também traz consigo esperança. Esperança. Ele vai dizer assim em Romanos 6,8: ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Amém? Eu estava lendo um texto e o autor desse texto diz assim, olha, os crentes eles são diferentes dos demais. Por quê? Porque eles olham para os momentos mais difíceis da vida deles e eles agem com esperança. Sabe, é um diagnóstico, como a gente viu testemunho há pouco tempo, né, na igreja, é um diagnóstico que para qualquer pessoa poderia ser o fim do mundo. Aí o que o crente vai fazer? Vai ler o salmo, vai fazer uma campanha de oração e vai confiar que o Senhor pode mudar aquilo. E mudou, glória a Deus, amém. Sabe, é o crente diante ali da morte iminente, mas olha para a morte, não com cara de medo, terror, mas com cara de alguém que tem esperança, porque ele sabe que se realmente a morte vier, não vai lhe levar para outro lugar que não seja para a presença do seu Senhor, amém? É por isso que em determinado momento o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz, olha, eu já estou aqui meio que em dúvida. Porque eu sei que estar com vocês é muito bom, mas também sei que partir, estar com o meu Senhor é ainda melhor. É ainda melhor. Todavia fico e faço ainda o que Ele me pede para fazer. Irmãos, a morte é o veículo, é o caminhão, é o carro, o que você queira imaginar que nos leva diretamente para a presença do nosso Deus. E a gente precisa estar preparado para encontrar-se com o Senhor a qualquer instante, a qualquer momento. O apóstolo Paulo, e a gente estudou nessa vigília com os jovens, quando ele escreve 1 Tessalonicenses, ele escreve para responder algumas dúvidas dos irmãos de Tessalônica, e os irmãos de Tessalônica tinham muita dúvida quanto aos irmãos que tinham morrido. E ele dizia, o que vai acontecer com esses irmãos? Eles ficavam tristes. E Paulo, não,
não se entristeçam uns com os outros. Não fiquem assim, porque os irmãos que, ele vai usar uma linguagem poética, os irmãos que dormiram, ou seja, os irmãos que morreram, nós não os anteciparemos. Pelo contrário, quando soar a voz de trombeta e o nosso Senhor descer pelos ares, eles ressuscitarão primeiro. E depois deles, nós seremos arrebatados e glorificados e todos nos encontraremos com o Senhor para viver com Ele eternamente. Então essa é a esperança do crente, de saber que a morte que foi o instrumento pelo qual nosso Senhor fora crucificado, não o prendeu para sempre. Pelo contrário, só pôde detê-lo pelo tempo suficiente para que ele ressuscitasse. Ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E porque ele vive, posso crer no amanhã. Ou seja, eu tenho esperança, eu tenho alegria. Não há nada nem ninguém que possa roubar de mim a certeza de que ao fechar meus olhos por qualquer motivo e qualquer coisa que me aconteça, eu abrirei imediatamente na presença do meu Deus. Sabe, é isso que é esperança. É isso que me encoraja, é isso que me faz saber que os meus dias aqui, quando são entregues no altar do Senhor, são gastos com sabedoria. Que a minha vida na presença de Deus, na presença dos meus irmãos, na comunhão dos santos, é a melhor coisa que eu posso fazer com ela. Porque foi assim que o Senhor me atraiu para Ele, foi para isso que o Senhor me trouxe. Mas sabe o que também tem na cruz de Jesus? Tem decisão, irmãos. Tem escolha. Porque o próprio fato e evento da crucificação nos ensina isso. Eu comecei dizendo que Jesus foi crucificado e naquele dia ele não foi o único que recebeu sentença de crucificação. Mas ao seu lado também haviam mais duas pessoas junto a ele. E essas duas pessoas que estavam ali são um pouco do símbolo do que cada um de nós, como ser humano, é. Porque assim como existem aqueles que olham para o Jesus crucificado e dizem, olha, tá vendo? Ele é fraco. Ele não pode salvar nem a si mesmo. Os romanos têm razão. Os soldados zombam dele com toda razão. Ele não é o que ele afirma ser. Não é Deus. Ele não é todo-poderoso. Ele não pode socorrer a ninguém, nem a ele mesmo. E assim muita gente tem olhado para a cruz de Cristo e zombado dela, tanto quanto do Cristo crucificado nela. Mas também tem aqueles que, reconhecendo o seu lugar de pecador, olham para o Cristo na cruz e dizem, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E olha que oração simples, singela, mas feita de todo o coração por alguém que estava prestes a perder a vida. E o que Jesus diz para todos aqueles que clamam a Ele e que se achegam a Ele com fé. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É por isso que o Senhor vai dizer, olha, todas as ovelhas que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. Todas aquelas que vêm até mim, eu cuido. E a gente vai aprender sobre isso amanhã, sobre esse modelo de cuidado que é a relação de Jesus para conosco. Sobre a maneira como ele se doa para que nós possamos sentir e receber esse cuidado da parte dele. Mas diante da cruz de Cristo só tem duas decisões a serem tomadas. A decisão de olhar como um simples acontecimento ou a decisão de depositar naquilo ali toda a esperança e fé que você possa ter na sua vida. E enxergar aquilo como individual para você. Não é algo apenas coletivo, para uma nação, para um povo, para os israelitas, para os judeus, não. Mas algo para mim. Porque aquela cruz
ela era inicialmente para Barrabás. E na verdade Barrabás somos eu, somos você. Todas as vezes que vivemos à margem da lei de Deus. Todas as vezes que vivemos fora da lei de Deus. Todas as vezes que não estamos de acordo com a vontade de Deus. Então aquela cruz de Jesus era a minha cruz. Era a sua cruz. Era a nossa cruz. E nós não podemos crucificar a Cristo de novo. Ele foi crucificado já. Já sofreu a morte que tinha que sofrer. Já morreu a morte que tinha que morrer, para também ressuscitar para a vida e vida eterna. Por isso, diante dessa cruz, eu preciso responder. Eu preciso pensar comigo mesmo, como tem sido a minha vida e qual aplicação eu posso fazer. E eu separo pelo menos 3 para nós nessa noite. A primeira é, nós não podemos viver de outra forma que não seja no amor de Cristo demonstrado na cruz. Nós precisamos amar como Cristo nos amou. E isso implica, irmãos, inclusive, a renunciar a nós mesmos. E se for o caso, abrir mão de privilégios para que os outros sejam reconhecidos, para que os outros sejam amados, para que os outros também sejam atraídos por esse amor que não pensou nele mesmo. Em nenhum momento, Cristo considerou a sua vida como algo do qual ele devesse se apegar. É isso que o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses. Mas ele se humilhou, esvaziando-se ali, ou seja, abrindo mão dos seus privilégios de divindade, para se tornar um homem comum. E mais do que um homem comum, um escravo. E mais do que um escravo, um servo de todos, para que ele pudesse, por meio disso, conquistar a todos nós. E o que acontece em seguida? Paulo veio da humilhação para a exaltação. Ele diz, então Deus o tomou sobre todos os homens, e sobre o nome dele, todos os outros são abençoados. Não há nome como o nome de Jesus. Não há ninguém como o próprio Jesus. Sabe, a gente precisa descer do salto. Tinha um programa antigamente de humor que eu assistia, que diz, você precisa calçar as sandálias da humildade. Porque o nosso Senhor foi alguém que, habitando entre nós, se demonstrou todas as vezes assim. A gente não vai atrair ninguém enquanto não seguir os princípios do nosso Senhor, enquanto não aplicar todos os dias essa vida humilde e simples no nosso convívio com os demais. A irmã Alexandra disse algo ontem que marcou meu coração. Aqui tudo é nosso. O retiro não é meu. O retiro é dessa igreja. E quem são essa igreja? Somos nós. Todos nós. Não tem chefe, não tem patrão, não tem dono. A minha cabeça é grande, mas eu não sou o cabeça. É Cristo sobre nós. E nós, em pé de igualdade, juntos uns dos outros. No retiro, me chamam de pastor, mas vocês já me viram com cadeira nas costas, com água, descendo dos carros e com qualquer coisa que precisar fazer. Porque se a gente não liderar por meio do exemplo, a nossa pregação não tem sentido. A minha fala vai ser apenas fala. E vocês vão olhar no dia a dia e vão dizer, mas ele não faz o que fala. Ele é um hipócrita. Ele é como os líderes da época de Jesus. O ensinamento era maravilhoso. Não tinha gente burra na época de Jesus. Eles sabiam e conheciam as Sagradas Escrituras e a lei. Mas não viviam, não praticavam. E o testemunho precisa anteceder a fala e o exemplo. É isso que a gente precisa compreender. O amor pelo qual Cristo demonstra por nós é o amor no qual nós devemos viver. Em segundo lugar, para a aplicação das nossas vidas, nós precisamos compreender que a cruz, embora mostre um momento de tortura,
pois ali de fato era uma tortura. Mostre um momento de sofrimento, e ali de fato era um sofrimento. Mostre um momento de morte, e ali de fato Jesus morreu. Os irmãos lembram que os soldados inclusive ficaram abismados, porque a morte de Jesus foi um tanto quanto rápida. Eles então pegaram uma lança, traspassaram o seu lado, provavelmente com a ponta dessa lança ali perfurando um pouco do seu pulmão, mas sem quebrar nenhum dos seus ossos, porque a profecia dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, e dela sai um pouco de água do buraco onde eles tinham enfiado essa lança. Ou seja, eles de fato concordaram ali, não, ele está morto, morreu. Mas tudo isso, sofrimento, tortura e morte, que podem ser símbolos de fraqueza, são para nós motivo de celebrarmos a vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo e sobre tudo mais que o maligno pôde levantar ali. Amém? A cruz é um símbolo de vitória. A cruz é um símbolo de vitória porque o nosso Jesus Cristo venceu. É por isso que o apóstolo Paulo, no rompante de pensar sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, em Cristo, nós somos mais do que... Não, tá fraco. Vocês estão vencendo realmente. Eu me preocupei agora. Em Cristo, nós somos mais do que... Vencedores! Amém, glória a Deus. Agora deu para acreditar. Mas é isso, irmãos. Sabe, diante do pecado, diante das nossas lutas diárias, diante daquele trem ruim lá da minha casa que não quer mudar de jeito nenhum, daquele filho desobediente, daquele patrão que fica só enchendo meus pacová, como diz minha mãe, e das dificuldades, da doença, de tudo mais que eu enfrento na minha vida, você precisa declarar que em Cristo você é mais do que vencedor. Sabe, isso não é confissão positiva, isso não é fé abobada, não, isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus, isso é algo para você tomar posse no seu coração, declarar na sua boca, declarar na sua vida e crer com todo o seu coração. Irmãos, nós não somos uma comunidade de pessoas que está derrotada e que parece que está imprensada sobre as hostes malignas e parece que o inimigo está nos colocando contra a parede. Não, pelo contrário. O que o Senhor diz da igreja? Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então qual é o nosso pensamento? É de vivenciar isso na prática e de atrairmos cada vez mais pessoas para esse lado de cá. Porque é esse lado de cá que é o lado vitorioso, irmãos. O lado vitorioso não é o lado que está em bloco de carnaval, que está em festa. Não, aquilo ali é uma aparência, é uma festa que no dia seguinte a pessoa amanhece destruída, desgraçadamente arrependida, porque gastou, porque está bêbada, porque seu corpo está em frangalhos. Nós vamos ficar aqui até 11 horas, meia-noite, até a hora que der o toque de recolher e amanhã vamos amanhecer vivos para glorificar o nosso Deus e para continuar celebrando, porque a nossa festa e a nossa celebração não tem fim. Amém. Ah, pastor, se o senhor morrer, aí é que vai ser maior a festa. Porque eu vou estar na presença do meu Deus. Aí é que vai ser maior. Então, o nosso pensamento é literalmente de vivenciar isso, irmãos. De deixar de andar por aí encurvado, de cabeça baixa. Como é que tá? Ah, mas... Não, querido, toma posse em Cristo. Em Cristo você é mais do que vencedor. Não é discurso da boca para fora, é viver pela fé. E vida pela fé não é uma vida com base nos sentidos. Com base no sentido é a vida comum, que você vê, que você ouve, que você sente o cheiro, que você pega. Essa daí pode tremer o seu coração. Ontem, Vozal, depois do nosso aviso, os meninos, quando saíram daqui, encontraram alguém pedindo carona ali na estrada. Aí o Gleides, que não é gaiato, disse pro Carlinhos, não, Carlinhos, isso aí eu acho que eu quero o espírito de alguém. Aí o Carlinhos ficou assim, ele até me disse o nome lá, acho que da falecida Magal, né? Da espírito da Magal, que ela tinha uma chácara por aí e fica aparecendo aí. Aí o Carlinhos não conhecia, ele achei, quem é essa? Não, já morreu, tem uns 5 anos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. E não podemos viver com medo, frustrados, indignados. Não, nossa vida
Precisa ser a vida de alguém que foi conquistado por Cristo Jesus para uma vida eterna e que, portanto, por isso é feliz, além das circunstâncias, porque vive pela fé no Cristo. E não é no Cristo morto. Você vê que não tem corpo aqui nessa cruz. Por que não tem corpo? Porque o nosso Cristo vive. Amém. Glória a Deus. O nosso Cristo não está pregado aqui, irmãos. Aquilo foi um momento, foi um meio, foi um instrumento. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O que tem lá, se você tiver a oportunidade de ir a Jerusalém, no lugar onde dizem ser o túmulo que Jesus foi sepultado? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. É nisso que a gente precisa crer e é assim que a gente precisa viver, até porque nós precisamos ser as pessoas que falam disso para os outros. A terceira e última aplicação para a gente encerrar é: nós precisamos ser embaixadores da reconciliação, ou seja, desse amor que nos atraiu. Sabe, a nossa meta de vida é viver isso, colocar isso em prática. Olha, eu fui comprado, foi pago um alto preço, eu fui atraído, a cruz foi um instrumento, o amor foi o meio, então eu fui, de fato, resgatado para uma vida eterna com Deus. E eu preciso falar isso para as outras pessoas. Para quê? Para que a cada ano que passe, eu glorifico a Deus por conta disso, nós tenhamos mais pessoas caminhando conosco. Mais pessoas caminhando conosco. Eu me alegro, irmãos, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver e fazer. Eu não sei por quanto tempo vai durar isso. Eu não sei por quanto tempo vai durar a nossa relação. Eu digo a minha vida, a vida com vocês, nós na Igreja Batista Central. Eu não sei, não tenho controle de vida. Eu não tenho plano nenhum de deixar vocês e nem quero que vocês me deixem. Mas eu quero que cada dia a gente tenha mais e mais pessoas caminhando conosco nessa vida de fé. Amém? Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Pessoas que juntem-se a nós na mesma fé, buscando o mesmo Senhor, vivendo com essa mesma esperança e tendo essa mesma certeza de salvação. O amor de Deus que conquista corações é o amor de Deus que usa a cruz para nos atrair para Ele mesmo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, é um privilégio, Deus, falar contigo. É maravilhoso, Deus, podermos, por meio de Jesus, nos achegarmos até a Ti. O autor bíblico vai dizer que o Senhor abre um vivo e novo caminho até a Tua presença. E é por conta desse novo e vivo caminho que nós temos acesso a Ti, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Deus, porque aquilo que para os homens, para o diabo, para as hostes malignas, ó Deus, foi aparentemente a Tua derrota. O Senhor usou como meio para construir e pavimentar a Tua e a nossa vitória. Obrigado porque a cruz que fez com que o coração do meu Senhor parasse é também o meio que possibilitou, por meio da ressurreição, que nós pudéssemos ter fé e o nosso coração pudesse bater de volta ao Senhor. E pudéssemos nos encontrar contigo e ter comunhão, ó Deus. Nós cantamos um hino antigo que diz: quão deliciosa são as horas na presença do Senhor. Aqui estamos diante de Ti, Pai. Pecadores, ó Deus, arrependidos, pecadores, ó Deus, que escolheram crer no Cristo e nesse Cristo crucificado, ressurreto, como, ó Deus, único e suficiente Salvador de nossas vidas. Muito obrigado, Deus. A minha oração, Deus, é que se há alguém aqui que ainda não tem essa certeza, Pai, que o Senhor possa concedê-la no nome de Jesus. Que, ó Deus, ela possa tomar essa decisão, porque diante da Tua cruz nós precisamos, ó Deus, decidir se vamos crer, se vamos não crer. Que escolhemos, ó Deus, e que possamos escolher a vida. Possamos escolher, ó Deus, a salvação. Que possamos escolher a comunhão. Que possamos escolher, ó Deus, o viver contigo por toda a eternidade.
Pai, que essa cruz que nos atraiu continue dia após dia sendo a nossa direção. Que o amor do Senhor, que, ó Deus, a graça maravilhosa de Jesus e que a consolação do Espírito Santo seja conosco, por onde quer que a gente vá, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos assentar. Agora nós vamos passar para a segunda parte, tá? Pedir a irmã Alexandra para me ajudar aqui. Tá. Tá. Irmãos, boa noite. Graças